A minha alegria é muito grande de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. Sou muito grato a Deus por este momento, por esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos compartilhando a sua palavra. Hoje, dia 30 de outubro de 2022, nessa manhã, estamos dando continuidade à lição de número 5 da nossa revista, que fala sobre a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Então, essa lição fala sobre a atuação do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus. Esse Espírito Santo que nós falamos na aula anterior, na lição de número 4, sobre o batismo com o Espírito Santo, registrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e que esse batismo com o Espírito Santo, batismo ali no sentido de imergir, né? No sentido de o Espírito Santo entrar, ser derramado abundantemente sobre a igreja e revestindo a igreja para pregar o Evangelho e resultando na conversão de almas. Então ali, aquele batismo foi isso. E esse Espírito Santo abundantemente sobre a Igreja de Deus, ela não tem denominação, é qualquer um daquele que aceita Jesus, que crê no sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Então esse revestimento, esse derramado Espírito Santo até hoje está em nosso meio. Bom, o nosso tema hoje, 30 de outubro de 2022, lição de número 5, o nosso tema hoje é os dons de revelação. Nosso tema hoje é os dons de revelação. Eu vou ler a nossa introdução, que diz assim: a presente lição enfatiza os dons identificados como dons de revelação, pois habilitam os membros do corpo de Cristo a saber sobrenaturalmente, visando o bem-estar e a edificação da igreja. Então, essa lição enfatiza os dons identificados como os dons de revelação, pois habilita os membros do corpo de Cristo a saber sobrenaturalmente, visando o bem-estar e a edificação da igreja. A primeira coisa, antes de adentrarmos a esse assunto, nós vamos até nos deter um pouco mais na introdução e passar bem mais rápido os tópicos. A primeira coisa que precisamos saber para falar sobre os dons do Espírito Santo é o que são dons espirituais na Bíblia. O que são dons espirituais na Bíblia? Bom, dons espirituais na Bíblia são habilidade ou capacidade que nos são dadas pelo Espírito Santo para a organização da igreja. Aonde estão os dons? Me perdoe, eu até esqueci de enfatizar onde eles estão escritos. No capítulo 12 de 1 aos Coríntios. No capítulo 12 de 1 aos Coríntios, versículo 1, aqui, versículo 1 ao versículo de número 11, nós vamos ver aqui distribuído os dons espirituais, esses 9 dons espirituais, dons do Espírito Santo. Então, o que são os dons espirituais na Bíblia? O que são os dons do Espírito Santo? São habilidades, capacidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo para a organização da igreja. Então, são essas habilidades, capacidades, né, para a organização da igreja. Então, existem dons naturais, espirituais e ministeriais. Então, nós temos que entender que na Bíblia existem dons naturais, espirituais e ministeriais. Dons naturais, o que é o dom natural? É aquilo que você tem o dom de fazer, você tem a facilidade, você já vem com aquela, né? Deus te deu aquela habilidade
Uns são mais enérgicos, gostam de fazer coisas, né, estimulantes, outros são mais tranquilos, mais devagar. Então cada um tem o seu dom, um gosta de louvar, cantar, outros gostam de pregar. Então conforme, né, aquele dom natural, Deus chama para o seu dom espiritual. A capacidade é Deus que dá, mas nós temos que lutar por aquilo e temos que ter habilidade para aquilo também. Então seria o dom natural. Então existem dons naturais, espirituais, né? E dons ministeriais. Naturais seria aquele dom vocacional que você tem de fazer algo, né? O que são os dons espirituais? Nós vamos ver eles aqui hoje, está no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, e são habilidades ou capacidades que nos são dadas pelo Espírito, né? Pelo poder do Espírito Santo para a organização da igreja. E os dons ministeriais os dons para a administração, ministério da igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para evangelista, outros para profetas, outros para pastores e doutores. Está lá no capítulo 4, versículo 11 de Efésios. Agora vem, para que servem esses dons? Para que servem esses dons? Nós temos a resposta em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 7, capítulo 12, versículo 7, Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Em 1 Coríntios capítulo 12, 7, que é aí na relação dos dons, diz assim, que para o que for útil, para o benefício da igreja. Então que esses dons para o que for útil, esses dons para o benefício da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 12, diz assim, que esses dons são para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então é para aperfeiçoar os santos, é para a obra do ministério e para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Efésios 4 e 13 ainda diz que é para até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito, que é a medida da estrutura completa de Cristo, para chegarmos na unidade da fé. Então esses dons, eles são para o aperfeiçoamento da igreja, então para a administração, para o que for útil na igreja, e para chegar à unidade, né? A unidade da fé. Para que servem esses dons, né? Agora esses dons, eles são 9, não é isso? São 9. Se pegarmos lá o capítulo 12 do livro de 1 aos Coríntios, que é o nosso texto de referência aqui na nossa lição, nós vamos ver que esses dons são 9. Então, e esses 9 dons do Espírito Santo, a teologia divide ele em 3 grupos. Eles são divididos em 3 grupos. 3 grupos de 3. Primeiro grupo, dons de revelação. O segundo grupo, os dons de poder. E o terceiro grupo, os dons de inspiração. No primeiro grupo, os dons de revelação é o que revela algo, né? Que está revelando algo que está encoberto. Então o dom do Espírito Santo é isso, né? É para a igreja de Deus não ficar nada escondido. O segundo grupo é os dons de poder, que fazem algo dentro da igreja. Os dons de poder, dom da fé, o dom de maravilhas dentro da casa de Deus. E o terceiro grupo são os dons vocacionais, a elocução ou a inspiração, os que dizem algo. Esse terceiro grupo é o que nós vamos estudar aqui nesta manhã. Então, recapitulando a divisão, para ficar bem claro entre nós, esses 9 dons, eles são divididos em 3 grupos: dons de revelação, que revelam algo;
dons de poder, que fazem algo, e os dons de inspiração ou elocução, né, que dizem algo, que são os dons que nós vamos estudar nesta manhã aqui, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento do Espírito Santo. Então vamos deixar os primeiros, os outros dois grupos, e vamos nos dedicar, nos inserir principalmente no que nos responde, porque os próximos grupos dos dons vão ser na sequência estudados. Aqui está a lição de número 5, nós vamos falar sobre os dons de revelação. A lição de número 6, vamos falar sobre os dons de poder. E a lição de número 7, vamos falar sobre os dons de elocução, né? Sobre os dons da fala, a sabedoria, os dons de elocução. Então hoje cabe a nós, vamos nos deter a nós vamos falar sobre a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito, que está na verdade no primeiro grupo, né, que seria os dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, que é a ciência, e o discernimento de espírito. Nossa lição ela é dividida em 3 tópicos também. O primeiro tópico nós vamos falar sobre os dons de revelação divina. O segundo tópico, que se encontra na página 24 de nossa lição, nós vamos falar sobre a palavra da ciência. E o terceiro tópico, sobre o discernimento de espírito. Glória a Deus. Sobre o primeiro tópico, os dons de revelação divina, que vai falar sobre os dons do corpo de Cristo, a palavra da sabedoria. Todos os crentes precisam da sabedoria do alto. Então é a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? A manifestação da sabedoria sobrenatural. O cristão precisa ser sábio para anunciar a palavra de Deus. Então, e isso, Deus, através do Espírito Santo, através dos dons derramados em Atos capítulo 2, ali foi diversidade de dons a cada um, conforme a vontade de Deus. Deus deu, distribuiu a cada um. Para quê? Para o bom andamento da igreja, para o bom andamento da fé. Então a manifestação da sabedoria sobrenatural é que faz o cristão ser sábio para anunciar a palavra de Deus. Então nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de dedicar a palavra do Senhor, buscar o dom da sabedoria para nos tornarmos sábios. Provérbios 9:9 diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Então é necessário o dom. O que é a sabedoria? A erudição, o vasto conhecimento, e Deus te dá essa graça, essa unção, essa força para buscar o seu conhecimento, para buscar a palavra, para tornar sábio, para tornar inteligente, para tornar uma pessoa equilibrada, para tornar uma pessoa que é refletiva, uma pessoa que não denigre a imagem do corpo de Cristo, para que uma pessoa que responde, que tenha conduta segundo a palavra. Precisamos ser sábios para tudo isso. O que é saber? O dom da sabedoria? O que é sabedoria? Manifestação da sabedoria. O dom da sabedoria, manifestação da sabedoria sobrenatural. O cristão precisa ser sábio para anunciar a palavra de Deus, porque senão nós não ganhamos alma. Provérbios 11:30 diz assim: o que ganha alma sábio é. Então precisamos ser sábios, precisamos do dom da sabedoria para ganharmos alma. Há pessoas que tanto ganham como espalham, porque falta-lhe sabedoria.
tem que deixar ganhar ali e já tirar de perto daquela, já pôr outro para administrar, que tenha sabedoria para administrar um novo convertido, que saiba, né, ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. A palavra de Deus, ela tem, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então você precisa estar no Espírito para compreender melhor a palavra de Deus. Você precisa estar no Espírito Santo para ter o dom da sabedoria, né? Que é a manifestação sobrenatural, acima do normal. Deus te dá uma sabedoria, uma unção para você ser mais sábio. Segundo tópico, então, é a palavra da ciência. Este dom não deve ser usado em benefício próprio. Vemos na Bíblia este dom sendo revelado. A palavra da ciência nos faz adentrar ao conhecimento de Deus. Essa é a subdivisão do segundo tópico. O que é a palavra da ciência? A palavra da ciência, né, este dom, ele habilita o discípulo de Cristo a compreender algo que está fora do alcance humano. A palavra do conhecimento é um dom que habilita o discípulo de Cristo, né? Então, este dom habilita o discípulo de Cristo a compreender algo que está fora do alcance humano. Então, é sobrenatural, é um conhecimento sobrenatural. Por exemplo, Salmo 119, versículo 18, o salmista diz assim: desvenda os meus olhos, ó Deus, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. O salmista entendeu que as coisas que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Que existe uma venda em nossos olhos e que o Espírito de Deus precisa tirar essa venda para que possamos compreender a palavra do Senhor. Por isso o salmista, Salmo 119, versículo 18: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Então, olha aí, é o dom da ciência, é a palavra da ciência. Daniel capítulo 2 e 22, Daniel expressou para Nabucodonosor, depois que ele teve aquele sonho, procuraram toda a qualidade de sábios que existia no reino de Nabucodonosor naquela época, para interpretar aquele sonho do rei, que o rei havia sonhado, mas havia esquecido. E cada sábio que se trazia ali, vê que não é só sabedoria, cada sábio que se levava lá falava: rei, o que o senhor quer é impossível. Como vou lembrar aquilo que o senhor esqueceu, que o senhor sonhou na sua cama e esqueceu? Aí procuraram em todo o reino. O rei Nabucodonosor ia matar todos os seus sábios, porque ninguém foi digno. De repente acharam Daniel, servo do Deus Altíssimo. E quando Daniel chega na presença do rei, capítulo 2, versículo 22, ele expressou da seguinte maneira: ele, quem? Deus, revela o profundo e o escondido. Com ele mora a luz, né? E ele conhece o que está em trevas. Então ele revela o profundo e o escondido. Então esse dom da ciência, aquele sonho que o rei sonhou, mas havia esquecido, foi somente através de uma manifestação sobrenatural, de uma habilidade de compreender algo que está fora do alcance humano, que Daniel, através do Espírito Santo,
teve a revelação, a ciência e o conhecimento e revelou para aquele rei. E salvou toda aquela nação de sábios, de supostos adivinhadores, sabe? Toda aquela qualidade de ministro que o rei tinha ao seu lado para lhe subsidiar. Então Daniel, através do dom da ciência, revela tudo. Então o dom da ciência é isso, a palavra da ciência é isso, né? Este dom habilita o discípulo de Cristo a compreender algo que está fora do alcance humano. Para finalizar, o discernimento de espírito. Discernimento de espírito. O que é o dom de discernimento de espírito? Que está aqui no capítulo 12 do livro de 1 aos Coríntios, a primeira carta escrita aos Coríntios. Então, o dom de discernimento de espírito, o que é? Em primeiro lugar, a subdivisão dele aqui na nossa lição, o 3.1, diz que há necessidade de discernir a manifestação de espírito. 3.2, o dom é a sentinela de Deus na sua igreja, e o dom habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Então esse dom, ele revela a procedência dos espíritos, o discernimento de espírito. Nós sabemos que tem 3 tipos de espírito: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito de Satanás. A Bíblia vai falar desses 3 tipos de espírito. E esse dom é o que discerne tudo isso. Então, lá em Mateus 3, versículo 11, o João Batista, ele diz: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, falando do batismo da descida de Pentecostes no capítulo 2. Então não tinha acontecido ainda o Pentecostes, e João lá antes de morrer já falava: mas o que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que Espírito é esse? Espírito de Deus. Então a Bíblia tem isso, fala de 3 tipos de Espírito. Espírito de Deus. Em Lucas 23 e 46, Jesus, quando estava na cruz do Calvário, quando ele foi vilipendiado, quando ele não resistia mais, ele, com os braços abertos na cruz, ele expressou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali era o Jesus humano, aquele Jesus homem que nasceu em Belém de Judá e foi criado em Nazaré da Galileia. Então, o espírito do homem, nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Esse espírito que ele batizaria com espírito e com fogo é o Espírito Santo de Deus. E em Mateus 12 e 43, a Bíblia diz que, o Senhor Jesus explicando, diz que o espírito imundo, Mateus 12 e 43, quando é expulso do homem, ele anda por lugares áridos, procurando, onde ele possa repousar. Então esse espírito aí é o espírito de Satanás, o espírito maligno. E o dom de discernimento de espírito é justamente para a igreja saber qual espírito está no meio da igreja, para a igreja discernir os espíritos. Então o que tem o discernimento, ele sabe quando aquela palavra está vindo do céu ou não. Se está vindo do Espírito de Deus, só é o Espírito de Satanás que está tentando enganar a igreja. Então o discernimento de espírito é para discernir os espíritos quando está falando na igreja. Amém? Eu agradeço mais esta oportunidade no nome do Senhor Jesus, e que Deus continue nos abençoando cada dia mais.